O Veiga ele pode ratificar a idolatria dele mesmo sem jogar. Mesmo sem jogar. Eu vou explicar por quê. Bom, não é dúvida pra ninguém que o Veiga tá caminhando a passos largos aí pra se tornar ídolo do Palmeiras. Eu tenho isso pra mim, que o Veiga, dessa safra de jogadores aí, junto com Gomes, talvez Marcos Rocha, o Everton e tal, são jogadores que caminham pra idolatria, pra se consagrarem como ídolos. Mas ídolo não se faz só com título. Eu aprendi isso com o tempo, que ídolo não se faz só com título. Tem jogadores aí que jogaram pelo Palmeiras que não ganharam nem metade dos títulos que essa safra ganhou, que pra mim são ídolos incontestáveis. Um deles é o Fernando Praz. Pra mim, a representatividade dele dentro do campo, a postura dele, o fato dele ter vindo jogar a Série B, né, saído do Vasco, que se não me engano era atual campeão da Copa do Brasil, e vindo jogar a Série B, tudo pra mim, isso é postura de ídolo. E muitos outros, o próprio Marcos. O Marcos não ganhou metade dos títulos que esses jogadores ganharam, mas o Marcos deixou de jogar um campeonato inglês, uma Premier League pelo Arsenal, com o Thierry Henry e tudo mais, pra jogar a Série B aqui com a gente. Então isso é postura de ídolo. Enfim, não é novidade pra ninguém que o Palmeiras melhorou muito com a saída do Veiga. Não é uma. Não é uma. Isso é unânime, né, gente? Não adianta a gente negar os fatos, falar, mas não sei o que, mas mudou isso, mudou aquilo, não. A lesão do Veiga levou o Abel a escalar ali o Felipe Anderson pelo lado direito, centralizar um pouco o Estevão, e o time agora está produzindo muito mais, está tendo muito mais agressividade, sendo muito mais incisivo, por causa dessas mudanças, por causa da saída do Veiga. O Veiga já não vinha bem, né? Eu achava que ele estava meio fora de posição, mas ele não vinha bem, ele estava abaixo tecnicamente também. Porém, a saída dele melhorou o time, assim, 110%, cara. Melhorou muito o time. Enfim, mas ele teve uma lesão de ombro. Acredito que não é uma lesão, uma luxação, não é uma lesão tão grave. Ele não vai demorar muito tempo para voltar. E é agora que ele vai poder ratificar a idolatria dele ou ter postura de ídolo. O que seria para mim? Ele chegar no Abel, porque vou ser bem sincero, Lucas, eu não acredito que o Abel vai ter coragem de bancar o Veiga. Não vai ter. Ele não teve essa coragem de fazer isso em nenhum momento, né? O Abel ele tem uma grande dificuldade em bancar, em bancar que eu digo colocar no banco, né? Em pôr na reserva esses jogadores aí que consagraram ele, que ajudaram ele a se consagrar. E o Veiga é um desses. Você vê como ele insiste no Veiga, ele sempre fala que o Veiga vai tomar boa forma jogando e tudo mais. Então, assim, eu tenho pra mim que quando o Veiga estiver disponível, a primeira coisa que o Abel vai fazer é botar ele pra jogar, não à toa vira o capitão do time aí na ausência do Gustavo Gomes e do Rocha. Então, assim, eu acho que ele estando disponível, o Abel vai pôr ele pra jogar, jogando bem ou jogando mal, estando bem ou estando mal, o Abel vai pôr ele pra jogar. Porque ele é um desses cardeais do elenco, um desses líderes do elenco. E agora é hora dele ter postura de ídolo, né? De pensar no Palmeiras, de chegar no Abel e falar, Abel, não tô bem. O time melhorou muito com a minha saída, você viu que o time tá produzindo muito mais com a minha saída. Então, nesse primeiro momento, eu prefiro me recuperar, treinar forte, tentar recuperar meu espaço nos treinos, tentar recuperar meu espaço no dia a dia. E, eventualmente, se eu tiver melhor ali que o Felipe Anderson, tiver melhor ali que o Maurício, ou até mesmo que o Estevão, eu topo voltar. Mas, a princípio, eu acho que o time tá caminhando melhor sem a minha presença. E aí, cara, se ele fizer isso, ele vai ter uma postura incontestável, de ídolo enorme. Eu me lembro do Marcos em 2006, se eu não me engano, que ele se machucou, né? Ele ficou 3 meses, 4 meses fora, e aí voltou jogando mal. E aí ele falou, não, eu não posso jogar. Pode jogar, o Diego Cavalieri tava melhor que eu. Tava muito melhor jogando e tava sendo um dos melhores goleiros do campeonato, eu não posso voltar a jogar. E aí pediu pra ficar no banco. Isso é postura de ídolo. Pro bem comum, pro bem do time, pro bem da instituição, o cara prefere ficar no banco pra não prejudicar o time. Isso é postura de ídolo. Isso é postura de ídolo. E o Veiga não precisa provar mais nada pra ninguém, assim que eu digo. Provar de lealdade ao clube, de lealdade ao Palmeiras. É um jogador que eu acho que já teve postura de ídolo, é um jogador decisivo, é um jogador que teve seus bons momentos, mas hoje, infelizmente, quando ele está em campo, ele prejudica. Ele prejudica o funcionamento do time, ele prejudica ali as vias do jogo, o desenvolvimento do time, o campo e bola do time. Como líder de vestiário, não tenho dúvida que ele é um dos. Ele é muito bom, ele deve ajudar, deve ter uma boa influência, mas no campo e bola hoje ele está prejudicando. Como um dia ele foi muito fundamental, foi muito importante. Então eu acho que agora é hora dele ter postura de ídolo,
dele ter postura de ídolo da instituição mesmo e falar, ó, Abel, eu sei que eu tenho tamanho suficiente para exigir minha titularidade. Porque tem jogadores, a gente sabe que é assim que funciona no futebol, gente. Tem jogadores que têm tamanho suficiente para exigir titularidade. Veiga, Gomes, o próprio Piquerez ali, o Everton, são jogadores que têm tamanho suficiente para falar, eu quero ser titular e eu vou ser titular, porque você ganhou tudo comigo agora, comigo, então não faz sentido você me botar no banco agora. Mas agora é hora dele ter postura de ídolo. Dele falar, ó, Abel, não tô legal. Eu sei que você talvez está pensando em me voltar pro time titular, porque sou uma peça importante, sou uma peça influente no elenco, sou um dos líderes do elenco, mas nesse primeiro momento eu prefiro deixar como tá, o time tá se desenvolvendo bem, tá jogando um bom futebol, e aí eu vou recuperar meu espaço no dia a dia. Vou recuperar meu espaço no dia a dia. Mas a princípio eu prefiro o bem do Palmeiras do que o bem da minha carreira em si só. Isso é postura de ídolo. E se ele tiver essa postura, cara, aí não tem como contestar. Ídolo não se faz só com título. Ídolo não se faz só dentro de campo. Ídolo se faz com atitudes também, com respeito à instituição, com o pensamento no bem comum. E se ele fizer isso, ele vai estar provando isso pra mim. Não sei se você concorda, mas é minha opinião. E se você concorda, beleza. Se você não concorda, deixa aí nos comentários. Tamo junto, valeu.